Seja muito bem-vindo ao nosso estudo da Palavra de Deus. É um prazer iniciar mais um programa contando com a sua participação. Abra a sua Bíblia no capítulo 8 do Evangelho de João para darmos continuidade ao estudo versículo por versículo deste livro. Começamos lendo a partir do versículo 30. Acompanhe comigo. Diz assim: Tendo dito estas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade os libertará. Eles lhe responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Uma vez me deparei com esse versinho. Um urso faminto prendeu sua pata em uma armadilha fatal. Tentava desesperado vencer a dor e livrar-se daquele mal. Acorrentado a uma árvore, urrava de dor, gritava por sua liberdade. Uma velha coruja do alto da árvore assistia ao urso, que àquela altura mal podia se mover. Ali de onde estava, filosofou para aquele pobre ser: Senhor urso, para que todo esse barulho? O senhor precisa ser um pouco mais controlado. A pessoa que escreveu este versinho estava refletindo sobre a vida e sobre os dois tipos de pessoas: as livres e as cativas. As pessoas cativas são os viciados. Uma pessoa pode ser viciada em cocaína, em heroína e em outras drogas pesadas. Mas existem outros vícios. A pornografia, por exemplo. Existem diversas formas e tamanhos de vícios. Uma pessoa pode ser viciada no trabalho, outra pode comer compulsivamente. A questão é que tem muita gente presa, escrava. E nesse versinho, este urso preso a uma árvore, gritando assustado e desesperado, representa o grupo dos cativos. Qual é a sua atitude em relação às pessoas acorrentadas a seus vícios? Como você reage ao encontrar alguém que não consegue seguir suas escolhas, que não faz mais o que quer, apenas o que precisa fazer? Como você se sente ao se deparar com um alcoólatra ou um dependente químico? Jesus sabia qual atitude tomar com estas pessoas. Quando Jesus andou pelo mundo, jamais ignorou aqueles que precisavam de ajuda. Jesus passou pelo tanque de Betesda e viu um homem que estava ali havia 38 anos e que achava que uma superstição o curaria. Durante todo esse tempo, os líderes religiosos o viram, mas nunca se importaram com ele. Mas com Jesus foi diferente. Ele não passava reto pelos escravos ou, como diríamos hoje, pelos viciados. Deus nos criou para vivermos livres, para fazermos escolhas. Apenas os livres podem fazer escolhas. E hoje a maioria das pessoas não consegue fazer suas próprias escolhas. Nesta discussão com os líderes religiosos, Jesus lhes diz que todo aquele que peca não é livre, porque não faz o que quer, mas o que tem de fazer. Ele diz: se vocês crerem em mim e permanecerem na minha palavra e se tornarem discípulos verdadeiros... Bom, ele não falou por quanto tempo, mas disse: então algo lhes acontecerá. Vocês conhecerão por experiência própria que o Filho é a verdade. E depois de conhecerem o Filho, ele os libertará. E depois que ele os libertar, vocês serão verdadeiramente discípulos e verdadeiramente serão livres. Isso não é maravilhoso? Mas, voltando àquele poema, hoje tanta gente livre não tem compaixão dos que são escravos. As pessoas livres, aquelas que foram libertadas por Jesus Cristo e seus seguidores, são ilustrados nesse poema pela coruja filosofando de cima da árvore, a mesma árvore que prendia o urso. Senhor urso, para que todo esse barulho? O senhor precisa ser um pouco mais controlado. Acho que o autor desse versinho estava tentando dizer que Jesus não é como essa coruja, que ficou lá do alto dando conselhos. Não era assim que Jesus tratava as pessoas. No início da Bíblia, lemos como Deus olhou para o seu povo cativo no Egito, e os libertou. Aquele foi um grande milagre. O êxodo e a abertura do Mar Vermelho.
A Páscoa dos judeus existe para lembrar este milagre. Esta história mostra que Deus não gosta de ver o seu povo cativo. Deus não quer ver ninguém preso, por isso Jesus veio a este mundo e, quando viu os cativos, teve compaixão deles e desejou vê-los livres. Mais uma vez quero repetir essa frase que representa tanto para mim. Creio que Jesus é, enquanto muitos não têm certeza nem se ele foi. Enquanto eles não têm certeza do que ele fez, eu sei que ele ainda faz. O versículo de Colossenses capítulo 1 e verso 27 diz: A ele quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. O que isso significa? Cristo em você. Antes de tudo, significa que ele é. Servimos ao Salvador ressurreto que hoje vive no mundo. Você me pergunta como sei que ele vive. Ele vive em meu coração. Você acredita nisto? Eu acredito. E acredito que Cristo que está em nossos corações hoje é o mesmo Cristo compassivo de 2000 anos atrás. Creio que o Cristo que vive em nós não tem prazer em ver pessoas presas e cativas. Já conheci muita gente cativa e senti Cristo em mim, gritando para que elas pudessem ser libertadas da escravidão. Já vi Cristo libertar pessoas miraculosamente da mesma forma que ele fazia quando viveu encarnado nesse mundo. Foi isso que João descreveu no capítulo 8 do seu Evangelho, dos versículos 30 a 36. Posso fazer uma pergunta pessoal a você? Você que tem acompanhado esse estudo desde o começo, o que tem achado das respostas que temos encontrado para as perguntas básicas do nosso estudo? Quantas vezes respondemos à pergunta, quem é Jesus? E quantas respostas maravilhosas obtivemos? No capítulo 8, aqui no capítulo 8 de João, Jesus é o Filho que liberta o povo e que não suporta ver pessoas escravizadas. E quanto à pergunta, o que é fé? Esta é minha pergunta preferida. Este capítulo mostra que a fé aparece em 3 fases. A primeira fase é quando cremos. Vemos isto capítulo após capítulo. E depois de crer, você também segue. Seja um discípulo. Permaneça na palavra de Jesus até que você alcance o ponto além das páginas sagradas e conheça por experiência própria aquele que é verdade. Depois que você vai além das páginas sagradas e se torna um com aquele que é a verdade, finalmente é livre. O que é vida no capítulo 8 de João? Em uma palavra, é liberdade. Eu gosto muito desta definição de fé porque foi exatamente isto que aconteceu na minha vida. Descobri que quando algumas pessoas se convertem, acontece tudo de uma vez só. Creem, passam a conhecer o Filho por experiência e são libertas, tudo de uma vez. Não foi assim comigo. Em 1949, diz o pastor Dick Woodward, ouvi o Evangelho e criei. Depois que criei, tornei-me discípulo e Jesus me deu a graça para isso. Comecei a segui-lo e ele começou a me transformar. Depois de 13 anos crendo e seguindo a Jesus, nunca vou me esquecer desse dia. Jesus me levou para além das páginas sagradas e eu o conheci a palavra viva. Durante esse tempo em que o segui, houve momentos em que eu mostrava que ainda não estava totalmente livre. Eu era tão tímido quando comecei a pregar na igreja. Uma das senhoras da igreja perguntou ao pastor se eu era até retardado, de tão tímido que eu era. Minha timidez era tanta que quando tinha que pronunciar o meu nome, ficava olhando para o chão e o meu rosto virava um pimentão de tanta vergonha. Eu era prisioneiro daquela timidez e do sentimento de inferioridade. Na faculdade eu achava que tinha complexo de inferioridade, mas depois de me formar em psicologia, vi que eu não tinha complexo de inferioridade, era inferioridade mesmo. Eu precisava ser liberto de um monte de coisas. Nunca vou me esquecer de uma manhã, em setembro de 1961, quando Jesus me libertou. Fui para além das páginas sagradas e o conheci intimamente, e ele me libertou de uma centena de prisões. E falando desta fé, quero desafiá-lo hoje. Você crê em Jesus? E já se tornou seu discípulo? Jesus não especificou por quanto tempo precisamos ser discípulos para que sejamos libertos. Não estou falando que vai demorar 12 ou 13 anos, como foi comigo. Estou dizendo que você não deve estranhar se levar um pouco de tempo.
Vivemos na cultura do instantâneo, não é mesmo? Café instantâneo, chá instantâneo, pudim instantâneo, tudo é instantâneo. Também queremos que as questões espirituais se resolvam instantaneamente. Deus pode fazer instantaneamente, eu acredito que aconteça assim para muitas pessoas. Mas isso não quer dizer que seja sempre assim. Já encontrei muita gente que teve o mesmo tipo de experiência que eu tive. Para estas pessoas não aconteceu tudo de uma vez. Conheço muita gente que depois de 20 anos seguindo a Jesus foi liberto e passou a ser um com ele. Continuando, vamos ver o que Jesus disse para aqueles que não creram nele e qual foi o desenrolar desse diálogo. Acompanhe comigo a leitura do versículo 37 ao 47 do capítulo 8 de João. Diz assim: Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Abraão é o nosso Pai, responderam eles. Disse Jesus: Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhes Jesus: Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade porque vocês não creem em mim, aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Eu vou encerrar o programa aqui, mas quero você no próximo programa. Até lá. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.